Aqui com o professor Pedro Cortes, porque um outro destaque quando a gente olha para o tempo aqui no Brasil é a condição para chuva, que continua caindo forte em grande parte do Brasil, com destaque principalmente para as regiões centro-oeste e sudeste. Hoje, muitos temporais previstos em São Paulo, Rio de Janeiro, principalmente Minas Gerais. E aí, quando a gente vê toda essa chuva, né, professor, a gente se pergunta, e os reservatórios? A gente tem falado tanto de uma situação preocupante com relação à escassez hídrica. Essas chuvas estão resolvendo o problema? Bom, Carol, não estão resolvendo o problema, estão amenizando o problema, mas infelizmente, no que se refere ao abastecimento da região metropolitana de São Paulo, que é uma região com 20 milhões de habitantes, nós vamos encerrar o período de verão, que é o período principal de recarga dos reservatórios, com um nível bem abaixo do que seria desejado. Porque a gente já vem no período de recarga, que começa em outubro e se estende até meados de março, final de março, esse período, pelo menos até agora, nós tivemos chuvas abaixo da média, em torno de 50% abaixo da média. Então, recuperar isso, praticamente falta um mês e meio para o verão terminar e para começar o outono, não é possível. Inclusive, previsões do CEMADEM, né, que é o Centro de Monitoramento do Governo Federal, ele dá conta de que o principal sistema de abastecimento, que é o Cantareira, ele pode chegar ao final do verão com aproximadamente 25% do seu volume, o que é muito baixo. Muito abaixo. Temos a situação atualizada dos reservatórios, até para contextualizar em números as informações que o professor Pedro Cortes traz aqui para a gente. Vamos lá, professor. Aqui o que nós temos é o que seria a diferença entre o nível verificado em 1º de janeiro e 31 de janeiro. O que pegamos foi o mês cheio, tá? Para mostrar a evolução. Nós tivemos o Sistema Integrado Metropolitano, né, que é o sistema que pega toda a região metropolitana, ele começa o ano com 26% e termina janeiro com 34%. Pode parecer uma evolução significativa, mas 34% é muito baixo para essa época do ano. O esperado seria acima de 50%? Seria acima de 50%, porque a gente vai acumulando um pouco mais, chegaria em torno de 60% no início do outono, e aí nós teríamos uma reserva, não estaríamos numa situação ideal, mas teríamos uma reserva para enfrentar os períodos mais secos e esperando a recarga a partir de outubro. O Cantareira, que é o principal sistema de abastecimento, ele começa o ano com 20% e termina o mês de janeiro com 22%. Situação crítica ainda, É professor. muito baixo e atualmente a situação não está muito diferente disso, embora tenha subido um pouco, não está muito diferente disso. Então está dentro daquilo que o próprio CEMADEM indica como prognóstico agora para fevereiro, março. Alto Tietê, que é o segundo sistema mais importante, teve uma recuperação boa, mas ainda longe do ideal. Ele começa com 20% e termina com 30% no mês de janeiro, o que ainda é baixo, né? Seria o ideal acima de 50%. E o Guarapiranga, que é o terceiro, mas ele é o terceiro assim bem afastado em termos de volume total do Cantareira e do Alto Tietê, teve uma recuperação significativa, né, de 46 para 68. O nível dele hoje pode ser considerado muito bom. Porém, face aos outros reservatórios, aos grandes, né, que é o Cantareira e o Alto Tietê, essa contribuição que ele tem a dar é ainda pequena. Ele não consegue sozinho suprir esses dois reservatórios. Embora a Sabesp ela tenha feito uma série de obras de interligação dos sistemas. Então, por exemplo, uma área que é abastecida pelo Cantareira, ela pode ser remanejada para ser abastecida pelo Alto Tietê, por exemplo. Ela tem hoje essa flexibilidade e está trabalhando numa interligação do sistema Billings, que é um sistema voltado para abastecimento da usina Henry Borda em Cubatão, para interligar com o Alto Tietê. Mas a situação, infelizmente, não é boa. O que mais pode ser feito então, professor? Porque diante desse cenário crítico que o senhor detalha aqui para a gente, algumas medidas já são adotadas com relação ao abastecimento de água em São Paulo. O senhor, por exemplo, cita essa interligação entre os sistemas como uma forma de garantir o abastecimento em determinadas regiões de São Paulo. O que mais está no radar? O que mais pode ser feito? Então, conscientizar a população, que é o que a gente está procurando fazer a partir do momento que a gente passa informação, lembrar as pessoas que a gente não deve usar a água pronta para consumo, usar isso para lavar a calçada.
né? A situação é muito crítica, porque ao lavar calçada a gente está desperdiçando água pronta para o consumo humano. A gente não pode se dar esse luxo. E há uma sugestão, a Sabesp está reticente em fazer isso, mas é uma possibilidade, que é adotar uma política de bônus, que foi adotada na crise hídrica de 2014-2016, de tal forma que quem economizar, quem gastar menos do que a sua média, pode ter uma tarifa mais baixa. Isso ajuda muito porque a população é muito sensível a tudo que pega no bolso. Você reduzir custo, né, reduzir conta, isso é muito bom. Então, seria uma boa alternativa, ajudaria a conscientizar ainda mais as pessoas.